Graça e paz. Gente, impressão minha ou de onde para hoje vocês emagreceram? É impressionante, esse parece ser o elogio do século, da geração, que a turma mais gosta de ouvir, não é não? Parece que até os magrinhos abrem um sorriso quando a gente fala isso. Bom, ontem quando me apresentei, falei que meu principal chamado é para o ministério de ensino, para servir o corpo de Cristo. Mas algo que eu gosto sempre de falar antes de pregar, a respeito da importância da leitura. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que Deus acreditou e investiu nessa ferramenta da literatura, a ponto da sua palavra ter chegado a nós nesse formato. E eu encorajo muito as pessoas o tempo todo, dizendo, leia mais. Lá em casa, papai repetia muito uma frase, nós crescemos ouvindo isso. Ele dizia, quem lê mais, fala melhor, pensa melhor, escreve melhor e vive melhor. Papai, quando eu e meus irmãos estávamos na fase de pré-adolescência, um dia chegamos em casa e não tinha mais televisão. Meu irmão mais velho, eu brinco em nome do sindicato dos filhos frustrados, foi humildemente perguntar a papai, porque filho naquela época não tirava satisfação com o pai não, a coisa era mais respeitosa. E meu irmão foi perguntar, papai, cadê a televisão? Meu pai disse, eu vendi. Meu irmão perguntou, vai comprar outra? Ele disse, não. Aí meu irmão arriscou uma terceira pergunta. Quase que nem Abraão, quando está intercedendo por Ló em Sodoma e diz, não se ire o Senhor, se eu falar uma vez mais. E ele perguntou para meu pai, por que não? Papai disse, porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dava para chamar de videogame aquela miséria daquele gráfico da época. Mas, papai baixou uma portaria em casa naquele dia, falou, a partir de hoje vocês vão aprender a ler. E além da leitura bíblica, que era obrigação diária em casa, papai exigiu que a gente passasse a pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Aquilo que no início foi uma imposição chata, virou depois um hábito, transformou-se depois em prazer, e hoje é uma das coisas que eu mais sou grato a Deus de ter vivido dentro da minha criação, porque a conta que a gente não fez é que o ano tem 52 semanas, ou seja, papai fazia a gente ler mais de 50 livros por ano. A conta que a gente não fez ao longo dos anos, a diferença que isso faria na vida da gente. Então, eu fui batizado no Espírito Santo aos 15 anos de idade. Foi quando meu coração ferveu mesmo para Deus. Eu brinco, foi quando eu perdi o juízo, nunca mais voltei ao normal. E eu queria servir a Deus, eu sabia que eu tinha que me preparar. Mas nenhum seminário, nenhum instituto bíblico, nenhuma escola de ministério aceitava nenhum aluno com menos de 18 anos. Como você diz para um garoto de 15 que ele tem que esperar 3 anos, para um dia então sentar, começar a aprender e se preparar mais alguns anos. Eu pensei, posso até esperar para entrar na escola, mas não vou esperar para aprender. Já tinha o hábito da leitura, o que é que eu fiz? Ataquei a biblioteca do meu pai. Uma das coisas que o papai mais botou dinheiro na vida, não que ele tivesse muito, mas onde ele mais investiu foi literatura cristã. Eu ataquei aquela biblioteca naqueles 3 anos. Quando finalmente completei os 18 anos e fui para o Instituto Bíblico, eu fiz apenas alguns meses de aula. E um dia o diretor me chama para uma conversa e ele diz o seguinte, olha, eu nunca fiz isso antes na vida e acho que nunca vou fazer depois, nunca conheci ninguém que tenha feito, mas para encurtar a história, ele me tirou da condição de aluno, me botou para dar aula, dizendo, é evidente que você estava se preparando muito tempo antes de chegar aqui. E o resumo menor é que eu ajudei a formar minha classe e não tenho diploma. Eu não posso dizer para você que eu não acredito na literatura. Ela tem moldado minha vida, minha caminhada, né? Tem contribuído muito para o ministério. E eu costumo dizer às pessoas, a leitura é algo que você tem que tornar um hábito. Leia sempre, leia todo dia. Outro dia um irmão falou para mim, não pastor, é que eu não sou bom na leitura. Eu falei, você não vai ficar nunca, você não treina. Né? A única forma de ficar bom em alguma coisa é treinando. Meu filho, quando completou 6 anos de idade, o Israel, hoje está para completar 21. Lá em casa, os dois, né, meu menino e minha menina foram alfabetizados cedo, porque minha esposa é uma pedagoga e ela começou cedo com eles. Aos 5 anos ela começou o processo de alfabetização. Quando ele completou 6, ele já tinha uma leitura razoável. Eu dei uma Bíblia de presente para ele, falei, filho, isso aqui é Bíblia de gente grande, não é de criança não. A linguagem era mais fácil, mas era o texto completo. Hoje em dia a gente tem essas Bíblias com história resumida para criança. E falei, papai quer que você leia a Bíblia todo dia. Ele olhou para mim e falou, pai, o que eu preciso para ler a Bíblia em 1 ano? Ele tinha 6 anos de idade. Eu falei, filho, vamos fazer a conta? Eu falei, a Bíblia tem 1189 capítulos. Dividido
pelos 365 dias do ano, dá 3,25 a conta. Ele falou, se eu ler 3 capítulos por dia, eu leio um ano. Eu falei, é 3 e um pedacinho. Eu falei, para facilitar a sua conta, faz assim, de segunda a sexta, que é dia de aula, você lê 3. Sábado e domingo, que não tem aula, você lê 4 capítulos. Ele falou, se eu fizer só isso, eu vou ler em um ano. Eu falei, mas tem que ser todo dia. Ele falou, eu vou ler todo dia. Gente, faltavam 2 ou 3 semanas, não tenho certeza, para ele completar os 7 anos. E ele terminou de ler a Bíblia pela primeira vez. Outro dia alguém falou, menino é um gênio. Eu falei, não, ele entendeu o poder do parcelamento. Aos 7 anos de idade, ele leu a Bíblia a segunda vez. Aos 8 anos de idade, ele leu a Bíblia a terceira vez. Aos 9, ele mudou a conta. Ele falou, papai, se eu ler 7 capítulos da Bíblia por dia, eu leio ela 2 vezes no ano. Eu falei, exatamente. Aos 11 anos de idade, ele tinha lido a Bíblia 9 vezes. Eu conheço uns pastores que ainda não chegaram lá. Então, o que eu digo às pessoas, leia sempre, leia todo dia. Deixa um livro no banheiro, você tem que ir lá todo dia, a Bíblia manda remir o tempo que os dias são maus. E não me diga que você não tem tempo para ler, porque é o que eu mais, não pastor, não tenho tempo. Eu digo, me dá seu celular, vou te mostrar quanto você gasta de bateria por dia, em qual aplicativo. E você vai descobrir como você tem tempo, o que você não tem é prioridade. Então, eu quero te encorajar, leia mais. Você recebe encorajamento? Fala para uns 2 ou 3 sua volta, fala para ele, leia mais. Principalmente a Bíblia. Ok, já que você decidiu ler mais,